Om Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om. Verso número 35. Asti kaschit svayam nityam aham pratyayalambanaha avasthatraya sakshi san panchakosha vilakshanaha. Depois de explicar a Anatma nos versos 27 a 33, agora, dos versos 34 até 38, Atma está sendo explicado. E fiz uma breve introdução sobre a natureza do Atma, a qual você deve se lembrar com muita clareza. Atma é da natureza da consciência. E os 5 fatores da consciência devem ser lembrados. Eles são os ensinamentos básicos do Vedanta. A consciência não é um produto, parte ou propriedade de Anatma. É um princípio espiritual independentemente existente que permeia e vivifica o Anatma. Essa consciência é eterna e onipenetrante, o que significa que as limitações do Anatma não pertencem ou afetam Atma. Este princípio consciência é Atma, que permeia o Anatma, os 3 corpos. Portanto, cada indivíduo é uma mistura de Anatma e Atma, isto é, matéria e espírito. Assim, quando uso a palavra eu, a própria palavra eu se refere à mistura de Atma e Anatma. Como diz Dayananda Swamiji, todos são Mishra. Mesmo que não reconheçamos isso, é a mistura que está envolvida em todas as transações. E dessa mistura, estamos tentando identificar o componente Atma, porque não podemos separar fisicamente o Atma e mostrá-lo aos alunos. Portanto, precisamos segregar intelectualmente. E é essa separação cognitiva que Shankaracharya está tentando nestes versos. Destes, completamos o 35º verso. Asti kaschit svayam nityam. Kaschit. Há algo mais no indivíduo, que é geralmente ignorado. Portanto, Shankaracharya usa a palavra kaschit. Há algo mais em cada um, que é svayam. Svayam significa svayam siddhaha, aquilo que é sempre evidente na forma de autoconsciência. O princípio consciência é Swayam Prakashaha, Swayam Siddhaha e Nityam. Nityam Swayam Siddhaha, sempre autoevidente. Então, Nityam pode ser tomado como advérbio de Swayam Siddhaha e Aham Pratyaya Lambanaha, que é o significado, que é o objeto da palavra Aham. Embora normalmente usemos a palavra eu, referindo-se apenas ao complexo corpo, mente, sentidos ou ao intelecto, verdadeiramente falando, a palavra eu inclui Atma, o princípio consciência de que somos ignorantes. Portanto, Aham Pratyayasya Vishayaha, consciência é o objeto da palavra eu. Vimos isso na última aula. E então, Avasthatraya Sakshi San. Este Atma é a testemunha ou conhecedor dos 3 estados de experiência, Jagrat, Swapna, Sushupti. E de acordo com o Shastram, esses 3 estados são atributos da mente. Podemos dizer atributos do Sukshma Shariram ou, para ser mais específico, atributos da mente. Quando a mente está totalmente ativa e experimenta o universo externo, essa mente totalmente ativa é chamada de Jagrat Avastha. O estado ativo da mente é chamado de Jagrat Avastha. É um atributo ou condição da mente. Quando a mente está apenas parcialmente ativa, com base na memória, experimentando um universo interno, essa mente parcialmente ativa está em Swapna Avastha. Assim, o estado parcialmente ativo da mente é chamado de Swapna Avastha. Também é um atributo da mente. E quando a mente está totalmente resolvida e passiva, esse estado mental é chamado de Sushupti Avastha.
Assim, Avasthatrayam é Antahkaranasya Dharmaha. E para esse Avasthatrayam, os 3 estados de experiência da mente, Atma é Sakshi, a testemunha, o conhecedor. E a palavra Avasthatraya Sakshi será explicada detalhadamente no próximo verso. Em seguida, Panchakosha Vilakshana. Isso também vimos. Panchakosha é outro nome para Shariratrayam. Portanto, Panchakosha Vilakshanaha pode ser traduzido como Shariratraya Vilakshanaha. Significa que esta consciência, Atma, é distinta dos 3 corpos, mas está em e através dos corpos. Até aqui vimos. Agora, a palavra Avasthatraya Sakshi será explicada no próximo verso. Leremos. Número 36. Yo vijanati sakalam jagrat swapna sushuptishu buddhitad vritti sadbhavam abhavam ahamityayam. Eu disse que todo indivíduo é uma mistura de Atma e Anatma. Todas as funções são feitas por esta mistura. A própria autoconsciência fundamental pertence à mistura. Se apenas Atma estiver presente, mesmo que Atma seja pura consciência, Atma puro nunca poderá ser autoconsciente. Eu sou Atma. Atma não pode dizer. Porque a autoconsciência é uma forma de conhecimento, o resultado de um processo. Mesmo esse processo, Atma por si só não pode realizar. Similarmente, a Anatma também não pode ter autoconsciência por si só, porque é inerte. Assim, puro Atma não pode fazer nada. Não pode nem dizer eu sou Atma. Puro Anatma também não pode fazer nada. Não pode nem dizer eu sou Anatma. Portanto, a própria palavra eu sou é proferida pela mistura apenas. Em seu famoso Adhyasa Bhashyam, a introdução ao Brahma Sutra, Shankaracharya inicia com esta afirmação. A própria palavra Aham refere-se à mistura apenas. Então, todas as funções pertencem à mistura. E aqui estamos nos concentrando na função de conhecer. Mesmo a função de conhecer pertence à mistura. Atma, por si só, não pode conhecer nada. Anatma, por si só, não pode conhecer nada. Somente a mistura é o conhecedor. Porque no processo de conhecimento, há a contribuição de Atma e há a contribuição de Anatma também. Qual é a contribuição de Atma? Atma contribui com o princípio consciência, por causa do qual qualquer conhecimento é possível. O próprio conhecimento é estar consciente. O próprio conhecimento pressupõe consciência. Assim, a contribuição de Atma é que ele fornece consciência para todo conhecimento. E Atma fornece consciência não realizando nenhuma ação. Por sua mera presença ele faz isso. Assim, Atma é um contribuidor passivo para toda atividade de conhecimento. Passivo significa que, por sua mera presença, ele torna a consciência disponível para todo o conhecimento que ocorre. Mas a contribuição da consciência de Atma, por si só, não é suficiente para o conhecimento. O conhecimento requer outra contribuição igualmente importante, do componente Anatma. Anatma, o complexo corpo, mente e sentidos, contribui para o conhecimento gerando um pensamento relevante. Se eu preciso conhecer um pote, a Anatma precisa contribuir, entretendo o pensamento pote. Se o pensamento pote não estiver presente, a consciência por si só não pode dar origem ao conhecimento do pote. A consciência deve contribuir com a consciência, mas a Anatma, especialmente a mente, precisa gerar o pensamento relevante. Assim, a Anatma contribui com o pensamento. Atma contribui com a consciência. Com essa dupla contribuição, consciência mais pensamento, o conhecimento acontece. Disso, a Anatma é um contribuidor ativo.
pois é ativo na geração do pensamento relevante. Já Atma não é um contribuidor ativo, mas sim passivo. Por sua mera presença ele contribui. Como a luz neste salão, por sua mera presença ela ilumina cada shloka em meu papel. A luz contribui por sua presença. Assim, Atma é um contribuidor passivo na função de conhecimento. Anatma é um contribuidor ativo. Mas tanto Atma quanto Anatma, como uma mistura, complementando a contribuição um do outro, tornam a função de conhecimento possível. Espero que tudo isso não seja muito complicado. É como uma lâmpada que só fornece luz quando há eletricidade. A eletricidade não pode iluminar o ambiente por si só. A lâmpada, por si só, não pode iluminar o ambiente. Apenas a mistura de eletricidade e lâmpada ilumina o ambiente. E como ambos juntos constituem o conhecedor, nas escrituras Atma é tratado como um princípio conhecedor e Anatma é tratado como um princípio conhecedor. A cognição é, portanto, compartilhada por Atma e Anatma. Mas devemos lembrar que, quando digo Atma é um conhecedor, não se trata do puro Atma, mas de Atma em conjunção com Anatma. E quando digo que Anatma é conhecedor, você deve lembrar que Anatma, a mente, é um conhecedor em conjunção com Atma. Isso é claramente compreendido, mesmo quando não é explicitamente declarado. Neste verso 36, Shankaracharya está definindo Atma como o princípio conhecedor. Que tipo de conhecedor ele é? Conhecedor passivo, ao contribuir com consciência para cada ato de conhecimento. Atma contribui para cada ato de conhecimento. Portanto, Atma é um conhecedor. Mas é um conhecedor não por fazer algo, mas por sua mera presença. Este conhecedor passivo e imutável, Atma, é chamado Sakshi. A própria palavra Sakshi significa um conhecedor passivo, conhecedor imutável. A definição de Sakshi é Nirvikara Drashta, Nirvikara Shrota. E Brihadaranyaka Upanishad diz Adrishto Drashta, Ashruta Shrota, Amato Manta, Avinyato Vinyata, Nanyotosti Drashta, Nanyotosti Shrota. Vinyata significa Atma é o conhecedor. E quando digo Atma é conhecedor, você deve mentalmente adicionar na presença de em conjunção com Anatma. Atma é o conhecedor. No momento em que Anatma é separado, Atma é não conhecedor. Assim, Atma possui ambos os status. Status de não conhecedor por si só e status de conhecedor, ou conhecedor passivo, quando está em conjunção com Anatma, no ser vivo. E portanto ele diz, Yaha Vijanati Sakalam. Aqui, Yaha, Atma, passivamente, sem passar por qualquer mudança. Sakalam Vijanati, conhece tudo. Primeiro, ele conhece e revela o Anatma número 1, Karana Shariram. E junto com Karana Shariram, ele conhece Sukshma Shariram. Então, junto com Sukshma Shariram, a consciência ilumina Sthula Shariram. E através do Sthula Shariram, a consciência ilumina todo o universo. Assim, a consciência ilumina o Karana Shariram. Então, através do Karana Shariram, ela ilumina Sukshma Shariram. Então, através do Karana mais Sukshma Sharirams, ela ilumina Sthula Shariram. E então, através dos Karana Sukshma Sthula Sharirams, ela ilumina todo o universo. Assim, uma única consciência ilumina tudo. Yaha Vijanati. Atma conhece. Atma é um conhecedor. Não se sinta perturbado ao fazer esta afirmação, porque na presença de Anatma, Atma pode funcionar como um conhecedor de Sakalam, tudo. Jagrat Swapna Sushupteshu. Nos 3 avasthas, Atma ilumina tudo.
Isso significa que Atma está presente nos 3 avasthas. Quando entramos em estado de sono profundo, o corpo físico não funciona, a mente e os órgãos dos sentidos estão resolvidos. Mesmo que tudo tenha sido resolvido, mesmo que o mundo inteiro tenha sido resolvido, Karana Shariram e o vazio são revelados por esse princípio consciência. Quando você diz não há nada, significa não há nada além de consciência. Quando dizemos a mente ficou vazia, significa que na mente não havia nada além de consciência. Porque mesmo nesse estado de vazio, a consciência existe para iluminar o vazio, pelo qual dizemos que a mente está vazia. Assim, a consciência nunca se ausenta. Ela está sempre presente. Mesmo no Pralayam, a consciência está presente. Portanto, Jagrat Swapna Sushupti. Então, Buddhi Tadvriti Sadbhavam Abhavam. E não ilumina apenas o mundo externo, como ilumina as condições internas também. No estado de vigília, a mente está presente. No estado de sonho, a mente está presente. A presença da mente eu conheço. Eu conheço minha mente. Eu conheço os pensamentos surgindo na mente. Eu conheço o conhecimento surgindo na mente. As emoções surgindo na mente. Portanto, a mente eu conheço. Os pensamentos eu conheço. Tudo isso eu conheço. Quem é esse eu que conhece? Shankaracharya diz que é o princípio consciência, que por sua mera presença torna a mente conhecida e os pensamentos também conhecidos. Portanto, Buddhi Tadvriti. Buddhi é Antarkaranam. Mano Buddhi Chitta Ahankara Tadvriti. Assim como os pensamentos, seja conhecimento, emoções, dúvidas, todos os tipos de vritti. Sadbhavam significa sua presença, porque tanto a mente quanto os pensamentos estão presentes em Jagrat Avastha e em Swapna Avastha. Portanto, em Jagrat e Swapna, Buddhi Tadvritti Sadbhavam, você tem que conectá-lo a Yaha Vijanati, Atma Vijanati, Atma sabe. Como? Não realizando a ação de conhecer, mas por sua mera presença ele revela. Sadbhavam. E quando o estado de sono profundo chega, a mente se resolve e os pensamentos também se resolvem. Somente Karana Shariram está lá, que é um estado passivo, um estado adormecido, um estado vazio, no qual a mente está ausente e os pensamentos também estão ausentes. Portanto, Abhavam, Buddhi Abhavam e Tadvritti Abhavam, essa ausência da mente e dos pensamentos, Vijanati, Atma sabe. Certo, o que é esse Atma? Shankaracharya diz Aham iti, como Aham Vijanami iti. Não dizemos Atma conhece o estado de sono, dizemos eu conheço o estado de sono. Portanto, quando eu digo eu estava ciente do sono, ou eu estava ciente do vazio, o significado da palavra eu é Atma. De fato, muitas vezes nos referimos a Atma sem saber que é Atma ao qual estamos nos referindo. Quando você diz eu estou ciente, o significado da palavra eu é Atma. Aham iti yaha vijanati. Ayam Atma bhavati. Então, de acordo com o Vedanta, minha verdadeira natureza é a consciência imutável, eu, que estou ciente do mundo mutável, do corpo mutável, da mente mutável, das emoções mutáveis, do conhecimento mutável, da confusão mutável. Todos esses eu revelo pela minha mera presença. É por isso que nas 5 cápsulas do Vedanta, terei ocasião de apresentá-las mais tarde. A terceira cápsula, que geralmente enumero, é: pela minha mera presença, dou vida ao corpo, e através do corpo, experimento o universo inteiro. Portanto, este é o conhecimento. Aham Atma Asmi.
Eu uso o anatma para dizer isso, mas eu não sou o anatma. Este é o ensinamento vedântico. Continuando. 37. Yaf pashyati swayam sarvam yam na pashyati kaschana yaschetayati bodhyadi natadyan chetayatyayam. Estudantes de sânscrito, 4 orações adjetivas estão ali, com 4 pronomes relativos. Yaha pashyati, yam na pashyati, yaha chetayati, yam na chetayati. 2 yaha e 2 yam. Todos esses pronomes relativos devem ser conectados ao ayam final, que é o correlativo saha, atma. O que é esse atma? Atma é esse princípio consciência, é a oração principal. Depois, 4 orações adjetivas. O que é esse Atma? Yaha Swayam Sarvam Pashyati. Eu, o Atma, sou esse princípio consciência que percebe, experimenta, conhece, por mera presença, tudo no mundo interior das emoções, conhecimento, etc., bem como o mundo exterior. Atma percebe primeiro o mundo interior, e através do interior vê o exterior. Assim como eu vejo meus óculos primeiro, bem diante dos meus olhos, eu vejo os óculos. E através dos óculos, eu vejo todos vocês. Suponha que uma formiga esteja correndo sobre os óculos. Eu vejo os óculos e a formiga também. Eu vejo primeiro o anatma próximo, depois o anatma remoto. Eu vejo o Shariratrayan, e através do Shariratrayan, todo o resto. Assim, eu vejo tudo. O anatma mais próximo, complexo corpo, mente e sentidos, e o anatma remoto, todo o resto. Tudo isso eu vejo. Eu significa a consciência imutável, eterna e onipenetrante. E então surge a pergunta: quem vê a consciência? A consciência vê tudo por sua mera presença, mas quem vê a consciência? Ele diz: ninguém vê a consciência. Ninguém pode ver ou objetivar a consciência. A consciência está disponível apenas para subjetivação. Ela nunca está disponível para objetivação. Ela está disponível como eu. Portanto, ele diz: Yam Atmanam Kaschana na Pashyati. Este Atma ninguém pode ver. E Deus? Deus é tão poderoso, onipotente, onisciente. Ele não consegue ver o Atma? Vedanta diz: não. Deus também não pode ver o Atma, porque Deus é o vedor, vidente, Atma, nunca o visto, Anatma. Assim, Atma é sempre o que vê, nunca o que é visto, sempre o ouvinte, nunca o que é ouvido. Adrishtaha, Drashta. Adrishtaha significa invisível, e Drashta significa vidente. Brihadaranyaka Antaryami Brahmanam, 3º capítulo, 7ª seção. Adrishtaha Drashta, vidente invisível, o ouvinte não ouvido, cheirador sem cheiro, pensador impensado, é sempre o sujeito, nunca o objeto. Então nos perguntaremos, se Atma nunca pode ser conhecido, qual é a prova de que Atma existe? Se Atma nunca é conhecido, nunca é objetivado, qual é a prova da existência de Atma? Dizemos que o próprio conhecer é possível por causa do conhecedor apenas. A presença do conhecido é a prova da presença do conhecedor, que sou eu mesmo. Geralmente dou um exemplo. Uma câmera tira foto de todas as pessoas em pé na frente. Não apenas pessoas, mas objetos também. Mas na foto você nunca vê a câmera em si. A câmera que fotografa nunca é fotografada. E suponha que uma pessoa pergunte: qual é a prova de que havia uma câmera? Dizemos: toda fotografia é prova da presença de uma câmera. Você não precisa de uma prova separada. Similarmente, todo o mundo objetificado é a prova de que eu, o princípio consciência, estou ali. Eu não preciso ser provado separadamente. Sou auto-evidente como eu. Eu sou, eu existo.
Portanto, Yaha Svayam Sarvan Pashyati Yam Kashchana Na Pashyati. E Yaha Chetayati Bodhyadi. Chetayati significa vivifica. O mesmo Atma, consciência, eu, ao emprestar consciência ao Anatma, transforma o Anatma inerte em Anatma senciente. Anatma toma consciência emprestada. A consciência emprestada é chamada de Chidabhasa, Chitpratibimba, etc. Eu empresto reflexo ao complexo corpo-mente-sentidos. E por causa desse reflexo, o complexo corpo-mente-sentidos se torna senciente. Assim como minha mão não é brilhante por si só, mas a luz da lâmpada a iluminou, então a mão se tornou brilhante por causa da luz emprestada. Em um quarto escuro, a mão não será brilhante ou visível. Agora ela é brilhante por causa da luz emprestada. Similarmente, assim como a luz ilumina tudo, eu, a consciência, vivifico o Jada Anatma. Como o quê? Buddhi Adi. Buddhi significa Antarkaranam. Adi representa Sthola Shariram, Sukshma Shariram e Karana Shariram. De fato, Anatma. Então, Yaha, a consciência, Chetayati, anima, Buddhi Adi, Anatma. Assim, Atma vivifica o Anatma. Então, imediatamente perguntaremos: quem vivifica Atma? Atma empresta consciência ao corpo, certo? Mas Atma obtém consciência de onde? Vedanta diz: Atma nunca é vivificado por nada, porque Atma é da natureza da consciência. Não dizemos Atma consciente. O adjetivo consciente é usado apenas para Anatma. Tudo o que toma consciência emprestada é consciente. Corpo é consciente, significa que tomou consciência emprestada. Mente é consciente, significa que tomou consciência emprestada. Não dizemos que Atma é consciente. Se dissermos que Atma é consciente, significa que Atma tomou consciência emprestada. Não é assim. Apenas Anatma se torna consciente. Atma nunca se torna consciente. Atma é consciência. Atma, sendo consciência, nunca se torna consciente por tomar consciência emprestada. Portanto, nada precisa iluminar ou vivificar o Atma. Então, Yam Tat Na Chetayati. Yam significa Atmanam. Tat significa Budhyadi, Anatma. No verso a frase é: Anatma, como Budhi, não anima Atma. Em português simples, Atma anima Anatma. A Anatma não anima Atma. A luz ilumina a mão não ilumina a luz, porque a luz é autoluminosa. Na Tadyam Chetayati Ayam. Ayam aqui significa Atma. Portanto, Ayam é correlativo dos 4 Yaha. Yaha Svayam Sarvam Pashyati. Ayam Atma Bhavati. Yaha Kashchana Na Pashyati. Ayam Atma Bhavati. Ayam Atma Bhavati. Este é o Atma. Você terá que repetir 4 vezes. Continuando. Prakriti Vikriti Bhinna Shuddha Bodha Swabhavaha Sadasadidameshesham Bhasayan Nirvisheshaha Vilasati Paramatma Jagradadisvavasthasu Ahamaham Sakshat Sakshirupena Buddhehe. Um shloka brilhante. De fato, todo shloka é brilhante, mas este é ainda mais brilhante. Um shloka, eu digo brilhante, é porque você pode se lembrar de todos os aspectos do Vedanta, apenas lembrando-se deste verso. Você pode extrair quase todos os princípios fundamentais do Vedanta deste shloka. Assim,
A frase principal é Paramatma Vilasati. Paramatma é todo o tempo evidente. Anatma é evidente de vez em quando. Quando olho para A, B não é evidente. Quando olho para B, C e A não são evidentes. Anatma se torna evidente e não evidente. Mas em e através de todos eles, uma coisa é sempre evidente, sem que trabalhemos separadamente para isso. É eu sou, eu sou, eu sou. Estou vendo uma forma, estou ouvindo um som. A forma vem, o som vai. O som vem, o cheiro vai. O que estou objetivando vem e vai. Mas eu nunca venho e vou. Eu estou sempre ali. Para dizer eu estou ali, não preciso de nenhum esforço. De manhã eu estava ali ou não? Não tenho nenhuma dúvida. Sei disso sem nenhum esforço. Aquilo que é evidente sem esforço é Atma. E esse Atma é chamado de Jivatma pela pessoa ignorante. E esse Atma é chamado Paramatma pelo Shastra. Portanto, Shankaracharya diz, este princípio consciência, que é realmente Paramatma, Vilasati. Vilasati significa brilha. Brilha não significa igual à luz local. Brilha significa que é sempre evidente. Pratibodha viditam. Terceira linha, Paramatma Vilasati. E como ver o Paramatma? Devo meditar? Devo ir ao Nirvikalpa Samadhi? Qual ocasião especial é necessária para reconhecer o Paramatma? Ele diz que nenhuma ocasião especial é necessária. Aham, aham iti. Ele é sempre evidente como eu sou, eu sou, eu sou. Na forma de eu sou, na forma de autoconsciência, é sempre evidente. Assim como a luz é evidente quando leio a primeira linha, a luz é evidente. Leio a primeira linha apenas por causa da luz. Quando vou para a segunda linha, a primeira linha se foi e a segunda linha surge. A luz está ali. Somente a luz torna a segunda linha evidente. A terceira linha é evidente. Linhas diferentes são evidentes em momentos diferentes. A luz é evidente o tempo todo. Por causa da luz apenas, tudo se torna evidente. Similarmente, eu sou a consciência evidente o tempo todo. Quando a felicidade chega, consciência é evidente. Ela torna a felicidade evidente. Quando a tristeza chega, a preocupação vem, a raiva vem, o tempo todo eu, Atma, sou evidente. Nenhuma ocasião especial é necessária. De fato, se uma ocasião especial for necessária, a ocasião especial é quando o Guru diz ao Shishya que é evidente. Que você volte sua atenção para o sempre evidente eu. Esse voltar a atenção é o momento em que reconhecemos o sempre evidente. Mas ele está disponível o tempo todo. Esse voltar a atenção é Mahavakya Upadesha, Tat Tvam Asi. Essa consciência sempre evidente é o verdadeiro eu, não o corpo, não a mente. Eu tenho que conhecê-la, mas não em algum outro avastha. No momento de Vedanta Shravanam, eu tenho que reivindicar Atma. Portanto, Paramatma Aham Iti Vilasati, brilha. Las dhatu, vi é o prefixo. Visheshena Lasati Prakashate. Todas as outras palavras são descrições desse Atma. Todos os adjetivos são belos. Vamos para a primeira linha. A segunda palavra, Shuddha Bodha Swabhavaha. Swabhavaha significa Swarupam. Assim, eu, Atma, sou da natureza de Bodhaha. Bodhaha significa Chaitanyam, consciência. A consciência de 5 fatores. Sempre que eu uso a palavra consciência, em sua mente os 5 fatores devem surgir rapidamente. Isso deve estar em seu subconsciente o tempo todo. A consciência de 5 fatores. Que tipo de consciência é essa? Shuddha. Um adjetivo muito importante. Sempre pura. Tudo isso veremos mais tarde.
Enquanto que Anatma nunca é puro. O corpo, Anatma, nunca é puro. É por isso que você precisa tomar banho. Não apenas todos os dias, às vezes várias vezes ao dia. Porque dentro de 1 ou 2 horas o corpo fica sujo novamente, o suor vem. A indústria de perfumes está prosperando. O corpo está constantemente me embaçando. Então, o corpo é sempre impuro. E a coisa importante a saber é que a consciência permeia o corpo o tempo todo, e o corpo é impuro. A impureza do corpo, o mau cheiro do corpo, não contamina a consciência. A consciência nunca se torna fétida, exigindo um banho. Portanto, eu sou Atma, sempre puro nos 3 períodos de tempo. Sempre que falamos sobre purificação, a purificação não é para mim, Atma, mas é para a mente, Anatma. Eu preciso de uma mente pura para saber que eu sou Atma sempre puro. A purificação é necessária para a mente, para o conhecimento, não para Atma. Então, Sadhana Chatushtaya Sampati é necessário para Jnanam, não para Moksha, porque Moksha é minha natureza. Mas para saber isso, preciso de uma mente pura. Portanto, Shuddha Bodha Swabhavaha. Eu sou da natureza da consciência pura. Que tipo de consciência? Prakriti Vikriti Bhinnaha. Prakriti significa Karanam. Vikriti significa Karyan. Aqui, Prakriti, o Karanam, refere-se ao micro Karana Shariram e ao macro Karana Prapancha. Portanto, Prakriti igual Karana Shariram mais Karana Prapancha. E Vikriti significa o quê? O Karyan, o produto. E o que você quer dizer por produto? 4 itens. Sukshma Shariram é um produto, Sukshma Prapancha é um produto, Sthula Shariram, corpo físico, é um produto, Sthula Prapancha, universo físico, é um produto. Esses 4 estão sob Vikriti. Então, o mundo inteiro, o que inclui Maya. Espero que você não tenha esquecido que Maya se refere ao Karana Prapancha e inclui Avidya. Avidya se refere ao Karana Shariram. Portanto, eu sou diferente do universo, eu sou diferente da causa do universo, Maya, eu sou diferente do corpo, eu sou diferente da mente, eu sou diferente do pensamento, eu sou diferente do vazio no estado de sono, eu sou diferente de todo o Anatma, mutável. E Prakriti é Anatma. Vikriti também é Anatma. Prakriti é matéria. Vikriti também é matéria, inerte. Eu não sou matéria causal, não sou matéria efetiva. Eu sou Karya Karana Vilakshana Chaitanyam Asmi. Eu sou a consciência que está além de causa e efeito. Prakriti Vikriti Bhinna. Se assimilarmos estes versos, não poderemos se esforçar por moksha. Por quê? Porque no momento em que afirmo eu sou Chaitanyam, eu sou Nityamuktaha, moksha é minha própria natureza. Se alguém perguntar, que sadhana você está fazendo? Sentirei vontade de sorrir. Que sadhana? Eu já sei que eu sou sempre livre. Então, com cada um destes versos, nossa clareza aumenta e aprendemos a reivindicar moksha. Nossa expectativa de moksha como um evento futuro diminuirá gradualmente. Então, onde está a questão de adiar moksha para o próximo Janma? Swamiji, não há moksha neste Janma, tenho certeza. No próximo Janma, eu terei que obter moksha. E eu quero que você seja meu guru no próximo Janma também. Eles acham que isso é me elogiar. Na verdade, é um insulto. Portanto, a expectativa de um moksha futuro é ignorância. Essas expectativas desaparecerão à medida que assimilarmos esses poderosos versos. Mas, na próxima classe. Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti